Fala, meu nobre, fala, minha nobre, saudações alvinegras, Dilson Estrela chegando aí para mais um conteúdo, mais um vídeo aí da Confogo, a curtinha da Confogo, onde vamos falar aqui da repercussão do jogo de ontem e alguns entendimentos que eu tenho aí sobre tudo que vem acontecendo no futebol brasileiro, né? Antes de mais nada, agradecer a galera que tem se inscrito no canal, tem deixado o like sempre nos nossos vídeos, obrigado pelo moral, estaremos sempre aqui tentando levar o nome do Botafogo sempre ao lugar mais alto possível e tentar analisar as coisas, os fatos, os acontecimentos com um pouco mais de sabedoria, não tentar trazer as coisas com desdenho ou também falar com o fígado, né? Falar com o fígado você acaba não colocando a verdade. Aqui a gente trata as coisas com a verdade, né? Então eu quero falar aqui sobre o jogo de ontem, mais um jogo patético de um adversário patético, na minha opinião, né? Isso não é normal. Eu tenho mais de 40 anos de futebol, tanto jogando bola, participando de futebol, indo a estádio e tudo na minha vida. Eu nunca vi na minha vida, de torcedor e também de jogador de futebol, eu nunca vi na minha vida dois times jogarem do jeito que jogou Cuiabá e Atlético Mineiro. O pior ainda foi o Atlético Mineiro, que estava jogando na sua casa, né, entre aspas, já que era o terreno onde já jogou várias vezes na Independência, que é o estádio do América, né, então já jogou ali várias vezes, e conhece o gramado, conhece o estádio, conhece tudo, a atmosfera era tudo para eles, e eles tinham a obrigação de jogar para ganhar, porque estão fazendo um vexaminoso campeonato brasileiro, né, estão sendo aí triturado pela imprensa, pela sua própria torcida, né, que tem criticado o tempo todo o desempenho pífio que é desse time do Atlético aí, né, desempenho pífio que foi transformado ontem, no jogo de ontem, onde nós vimos aquele vexame de futebol que foi jogado pelo Atlético Mineiro, um time que não jogou em nenhum minuto para vencer o jogo, não deu um chute sequer perigoso ao gol, o John não fez uma sequer defesa, foi um time contra o outro, né? E não vem me dizer que foi com 10 jogadores. 10 jogadores foi somente no segundo tempo. O primeiro tempo inteirinho jogou com o seu time, com 11 jogadores, e jogou recuado o tempo todo com medo do Botafogo. Até entendo que tenha que ter medo do Botafogo, porque realmente o Botafogo joga o melhor futebol do Brasil. Isso não é uma soberba, isso é uma realidade, é um fato. Tanto que está na final da Libertadores e também está em primeiro lugar no Campeonato Brasileiro nas últimas 10 rodadas. Nas 10 das 34, 24 o Botafogo não esteve em primeiro lugar, mas nas 10 últimas rodadas o Botafogo está em primeiro lugar nesse campeonato, e sempre mantendo uma média aí de 1 a 3 pontos, tá? De 1 a 3 pontos. Tanto que na rodada, 24ª rodada, na 23ª rodada, o primeiro colocado, né? O primeiro colocado era o Palmeiras, né? O líder do campeonato era o Palmeiras, que era em primeiro lugar na 23ª rodada. Na 24ª rodada, o clube que assumiu a liderança foi o Fortaleza, com 48 pontos, e o Botafogo vinha em seguida com 47, passando o Palmeiras de terceiro para segundo colocado. Então nós chegamos ao segundo colocado na 24ª rodada, onde o Fortaleza era líder com 48 pontos. Da 25ª rodada para frente, o Botafogo assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. E nessa média, da 25ª rodada até a 34ª rodada, o Botafogo teve uma média de, no máximo, 2 pontos a 3 pontos. O Botafogo já teve 6. Teve uma rodada somente, foi 6 pontos. 2 rodadas foram 4 pontos. E a maioria foi 1 ponto ou 3 pontos. Então, que se você somar tudo e fizer uma média, vai dar no máximo 2 pontos de diferença. Então, essa é a média normal que está acontecendo no Campeonato Brasileiro. Não tem nada além disso. Tanto que o nosso treinador vem falando isso há muito tempo. Inclusive, quando a gente estava somente com 1 ponto na frente do Palmeiras. Ele dizia sempre, continuamos na frente. Continuamos sendo o melhor time do campeonato, continuamos na frente. E continua o mesmo enredo, ele continua falando. Né? O mesmo enredo ele continua falando. Só para vocês terem uma ideia, a última derrota do Botafogo no Campeonato Brasileiro, foi dia 11 de agosto. 11 de agosto. Né? Já se vão mais de 100 dias. Mais de 100 dias que o Botafogo não perde um jogo no Campeonato Brasileiro. Mais de 100 dias. Perdemos para o Juventude de 3-2 lá em Caxias do Sul, e nós jogamos com um time alternativo. Nós não jogamos com o time titular. A gente teria um jogo
pela Libertadores, e o Arthur Jorge resolveu poupar mais da metade do time, jogou mais de 6 jogadores considerados reserva nesse jogo contra o Juventude, e quase que a gente empata no final ainda do jogo, né? Estavam perdendo de 3-0, fizemos 3-2 e quase que a gente empata o jogo no finalzinho ainda, quase que a gente empata. Então, a última derrota do Botafogo foi 11 de agosto, nós estamos no dia 21 de novembro, 21 de novembro, ou seja, 100 dias aí, no mínimo 100 dias que o Botafogo está sem perder. O Botafogo tem 20 vitórias no Campeonato Brasileiro e somente 5 derrotas. Como dizem vários jornalistas, que esse é o campeonato mais disputado do mundo, e deve ser realmente, porque você tem aí pelo menos 15 clubes aí que brigam entre si, porque jogam em casa, tem torcidas grandes, né? Então, apenas 5 derrotas no Campeonato Brasileiro. Dos maiores ataques do Campeonato Brasileiro é o nosso. Acho que estamos em segundo colocado agora, em melhores ataques, e a defesa menos vazada do Campeonato Brasileiro. Ou seja, assim, nas últimas 8 rodadas, o Botafogo levou um gol somente. Né? E você não vê o Cuiabá jogando, que nem jogou contra a gente com 11 jogadores dentro da área, que nem jogou contra o Palmeiras. Você não vê o Atlético Mineiro jogar contra o Palmeiras assim, jogou lá em Campinas, né? Foi lá no Brinco de Ouro esse jogo. Você não vê o Grêmio jogar desse jeito, que jogou contra a gente lá em Brasília, jogar nos outros jogos aí. Você não vê esses times jogando dessa forma. Você não vê o Criciúma jogando recuado contra time nenhum aí, que nem jogou contra a gente. Então, assim, é muito fácil para alguns tentar colocar o rótulo de pipoqueiro que vai perder, Nós estamos em primeiro lugar. Para que passem a gente, vai ter que ganhar do Botafogo primeiro. E esse time que vai ter que ganhar do Botafogo primeiro, para virar líder do campeonato, né? Para virar líder do campeonato, né? Isso se chegarmos, os dois times chegarem com a mesma pontuação no jogo de terça-feira, o Palmeiras vai ter que fazer uma coisa que esse ano não conseguiu fazer, que é vencer o Botafogo. Nos 3 confrontos, perdeu 2, só não perdeu 3 porque nós tomamos o gol lá no final, na Libertadores. Nós fizemos 2-0 no primeiro tempo, fácil. Jogamos um pino da bola naquele jogo lá, entendeu? E um descuido, acabamos tomando 2 gols lá de bobeira, 2 gols de bobeira, com uma arbitragem horrorosa, né? Então, assim, vai ter que ganhar o Botafogo. E esse ano, o Palmeiras não conseguiu ganhar o Botafogo. O Bahia ontem jogou contra o Palmeiras, não jogou entrincheirado lá atrás, todo mundo embaixo da baliza. O Bragantino jogou contra o Palmeiras, não jogou lá embaixo da baliza. O próprio Atlético Mineiro, que jogou lá no Brinco de Ouro, não jogou lá embaixo da baliza. O Fortaleza, que jogou lá no Allianz Parque lá, não jogou com os jogadores tudo embaixo da baliza. O Juventude jogou em Caxias do Sul, todo arreganhado, conseguiu fazer 3 gols no Palmeiras ainda, perdeu de 5-3 numa pelada. Então, assim, é muito fácil chegar e começar a criticar as coisas, como o Arthur Jorge vem falando, né? E tem que manter a calma e a postura de um treinador de linha de ponta, entendeu? Não deixar que esse zum de vários torcedores do Botafogo, inclusive, entram na pilha, porque ficam assistindo canais de depressão o tempo todo aí, ó. Ficam assistindo canais de depressão, ficam assistindo programas de esporte que só querem a mídia para eles, porque são a maioria paulista. Qual o canal que tem hoje em dia que é carioca, por exemplo? Não tem, nem o Sport TV, aqueles canais, a maioria são tudo comentaristas paulistas, ex-jogadores paulistas. Eles querem o quê? Eles querem emoção. E emoção para eles é ter uma final. Seria muito chato o Botafogo chegar agora na próxima rodada e já ser campeão. O que se serviria para o Sport TV, para a ESPN, mais para esse monte de imprensa que tem aí que vai querer? O que para eles serve isso aí? Porque já não tem mais nada a se falar. Né? Gostaria só de dizer alguma coisa sobre o que aconteceu no final do jogo ontem. E mais uma vez, num jogo do Atlético existe tumulto, inclusive os segurança, tem vídeo, é que eu não posso colocar o vídeo aqui, dos seguranças que o Atlético contratou, querendo jogar aquela divisa de ferro em cima dos seguranças e da comissão técnica do Botafogo e alguns jogadores que estavam ali. Então, despreparados que nem foram despreparados na final da Copa do Brasil contra o Flamengo, que nós vimos o que aconteceu lá, joga aquelas barras de ferro em cima do outro,
entendeu? Completamente despreparado, e a única chance que o Atlético tinha e tem para mudar todo esse enredo que está acontecendo das críticas da mídia sobre o time deles, que não vem jogando absolutamente nada, e também da sua torcida, que não está confiante, tanto que não está, tá aí, ó, tá tomando de 40-10 lá na Argentina, da torcida do Botafogo, tá tomando de 40-10, né, da torcida lá na Argentina, né? Então, a única forma que tinha de nivelar o confronto era arrumar uma treta, é tentar arrumar alguma coisa. O Luiz Henrique jamais iria chegar e falar alguma coisa de time ruim, como disseram também que o Marlon Freitas falou de time ruim, se não tivesse alguma coisa sido jogado para cima deles, se algo não foi falado. O que o Atlético fez no jogo de ontem foi uma covardia que eu não vejo mais de 40 anos no futebol. Nem os piores times que eu vi do Botafogo jogaram tão covardemente que nem jogou dessa forma. Entendeu? Tão covardemente que jogou dessa forma. Então, eles precisavam criar um fato novo, dentro do jogo ali, para que eles pudessem sair com algum moral para ir jogar a final, né? Com algum moral de sair para jogar. Eu espero que lá eles tentam jogar futebol, porque aí dá para o Botafogo jogar também seu futebol, que joga um futebol bonito, vistoso, de toque, de passagem, ultrapassagem, de jogadas bonitas, de gols bonitos. Vamos ver se vai conseguir fazer isso lá, porque lá a arbitragem não vai ser condescendente a tudo isso que aconteceu no jogo de ontem. O Davidson cair 30 vezes em campo, botando a mão no rosto, tentando passar para o juiz que ele foi agredido. Não é isso? A entrada que o Lianco deu no início do jogo, no Luiz Henrique, de segurar, que era para cartão amarelo, automaticamente jogaria o jogo pendurado inteirinho, já que ele levou o outro cartão no segundo tempo. A primeira entrada do Rubens no Tiquinho Soares, na entrada da área, que já era para levar um cartão amarelo ali, o juiz fingiu que não viu. A entrada do meio de campo do Atlético, do cabeça de área do Atlético, que entrou na canela do Almada, na entrada da área, o juiz conseguiu não enxergar e não dar nem falta, e o Almada mostrou a ele as travas da chuteira na canela. Então, assim, um juiz completamente despreparado, que só está aí porque é da Federação Paulista, né? E foi indicado para apitar um jogo desse do Botafogo contra o Atlético, um juiz da Federação Paulista que está com seu time brigando pelo título brasileiro. Cara, é muita coisa que é feita, né? É muita coisa que é feita. Eu vou colocar aqui agora, vou ler aqui agora um texto que eu fiz, que eu coloquei lá no Instagram da Confogo, né? @confogo.oficial, tá lá no Instagram da Confogo. Esse texto eu fiz aqui e é a minha opinião de tudo isso que vem acontecendo nos dias de hoje no futebol brasileiro, exclusivamente com o Botafogo. Então eu vou ler o texto aqui, rapidamente vou ler o texto aqui, que essa é a minha opinião, é a opinião do canal, de tudo isso que vem acontecendo, o que aconteceu no jogo de ontem, que também engloba também o jogo contra o Criciúma e também contra o Cuiabá. Então vamos lá, vou tentar dar uma lida aqui sem errar, porque às vezes o aparelho no dente atrapalha um bocadinho a gente falar. Vamos lá. A verdade é uma só. O Botafogo, com a chegada da SAF, mexeu com o futebol brasileiro. Muitos não estão gostando de ver o clube nessas condições. Alguns perderam espaço na mídia e dentro de campo, né? Outros são rancorosos e preconceituosos por um americano estar tendo sucesso no Brasil. Isso é o que mais acontece com alguns brasileiros aí. Esse rancor com os americanos, é o que mais acontece. O Botafogo enfrentou o sistema, tirou da linha de frente clubes que se achavam muito superiores a nós. O tempo de mídia interfere em futuros contratos de patrocínio, isso é muito claro. Vagas em competições internacionais, além de tornar um concorrente forte em todas as competições. A mídia clubista não aceita o pobre Botafogo, aquele que perdia para todo mundo, aquele que entrava em campo e não ganhava absolutamente nada, né? Não ganhava absolutamente nada. Então, a mídia clubista não aceita o pobre Botafogo, que não incomodava ninguém, ser protagonista no atual momento do futebol brasileiro. E o torcedor do Botafogo, parte do torcedor, porque a maioria, eu tenho certeza, que está junto com o time, está otimista e acredita que a gente possa ganhar os 2 títulos, né? Parte, cai como um patinho nas frases de efeito que muitos fazem de propósito para desestabilizar um time e um clube que segue bem nas 2 maiores competições do Brasil que os clubes brasileiros jogam, nas 2 maiores competições que os clubes brasileiros jogam. Não estou aqui para fiscalizar a opinião de nenhum torcedor do Botafogo, nada disso, agora estou colocando a minha opinião. Mas, como diz Arthur Jorge, precisamos ter coerência
coerência e não servir de combustível para esse bombardeio ao atual time do Botafogo. O Botafogo vem sendo bombardeado, inclusive o torcedor do Botafogo cai na falácia de muitos jornalistas que tem. Hoje você vai pegar aí, entrar no YouTube, tem um monte lá, Botafogo tá pipocando, Botafogo tá não sei o que, Botafogo... E vocês estão acreditando nisso tudo que esses jornalistas fazem para ganhar like. Vocês vão entrar lá e vão dar visualização. A visualização é que se ganha dinheiro. O like você ganha apenas que o YouTube repasse seus vídeos para mais outras pessoas. Agora, o que dá dinheiro é a visualização. E você, quando entra nesses canais mequetrefe que tem aí, de vários canais mequetrefe que tem aí, você está contribuindo para esse canal ganhar dinheiro. Você está contribuindo para esse canal ganhar dinheiro. Então, preste atenção qual canal que você entra, preste atenção qual é o conteúdo que você vem assistindo, né? E só para terminar, gostaria de dizer ao Hulk que o Luiz Henrique, com só 23 anos, não ganhou nada mesmo no futebol, mas também não tomou de 7-1 pela seleção brasileira, a maior vergonha da linda história do futebol brasileiro, a história do futebol brasileiro que o Botafogo ajudou a construir. Então, Hulk, antes de você querer falar qualquer coisa na sua vida, você pode ter ganho a Libertadores, Brasileiro, a Copa do Brasil, qualquer coisa nesse sentido, mas a tua mancha no teu currículo vai ficar para sempre. A sua mancha no seu currículo vai ficar para sempre, entendeu? A sua mancha no seu currículo de ter perdido de 7-1 para a Alemanha, que os brasileiros viajam lá para fora e são sacaneados por todos, até inclusive pelos argentinos, que falam dos 7-1 que nós tomamos dentro do Brasil, isso você não vai nunca conseguir tirar da sua vida e da sua carreira. E o Luiz Henrique, eu acho muito difícil que vai passar dessa vergonha, vai passar essa vergonha que você passou no futebol brasileiro, aí, junto com esse monte de mequetrefe de jogadores que jogaram em 2014. Então, fica aí a nossa opinião, fica o nosso comentário aqui sobre tudo isso que vem acontecendo. Continua acreditando demais no Botafogo. A gente fica com um sentimento de chateação por não ter conseguido vencer o jogo, mas se vocês pararem e repararem o jogo, com certeza vocês vão ver que só um time quis jogar futebol. Contra o Cuiabá foi a mesma coisa, quanto o Criciúma foi a mesma coisa, quanto o Grêmio foi a mesma coisa, só um time quis jogar futebol. E esses 4 clubes não jogaram assim contra o nosso rival que está em segundo lugar. Em segundo lugar. Está em segundo lugar. E para virar primeiro lugar, ou a gente vai ter que perder para o Vitória, ou eles vão ter que ganhar a gente lá no chiqueirão deles lá. Então a gente vai aguardar. Vamos aguardar essa rodada agora de final de semana, que primeiro temos que ganhar o Vitória, temos que fazer o nosso dever de casa, ganhar o Vitória. Acho que o Vitória não jogará entrincheirado desse jeito aí. Pode jogar atrás é uma coisa. Jogar desse jeito que jogou esses clubes aí, isso não existe. Isso não existe. Isso é fora da curva do futebol. Você não vê nenhum clube jogando assim. Ontem eu vi um pedaço do jogo, grande parte do jogo do Cuiabá contra o Flamengo. Eu fiz questão de assistir para ver como que o Cuiabá ia se comportar contra o Flamengo. Jogou de peito aberto e tomou a virada por causa disso. Jogou de peito aberto, tomou a virada por causa disso. E outros jogos que eu assisti, como o Criciúma também não joga assim do jeito que jogou contra a gente. O Grêmio não joga assim quando jogou contra a gente. Então fica assim, fica uma coisa muito no ar. Muito no ar, porque esse tipo de jogo, porque esse tipo de tentativa de jogar. O Atlético não quis jogar futebol ontem de maneira nenhuma. Alguns jogadores entravam para machucar o Luiz Henrique. Ficou bem evidente que muitos entraram para machucar o Luiz Henrique. Era bem claro que a tentativa de machucar no tornozelo, a última entrada do Rubens no Luiz Henrique, ficou bem evidente que ele foi no tornozelo dele, e ele foi dizer que não foi absolutamente nada, só não foi nada se foi para ele, porque a entrada já era para ter sido expulso antes, ele já deveria ter levado o cartão amarelo na jogada do Tiquinho, e não levou. Então fica aí o nosso pensamento, a nossa opinião, continuamos firme aqui, a Confogo continua firme, acreditando no Botafogo, acreditando no trabalho do Arthur Jorge, que é um cara extremamente competente, erra como qualquer treinador e vai errar como qualquer treinador. Vai cometer erros que eu acho que cometeu ontem ao tirar o Vitinho e colocar Jefinho, por exemplo, colocar o Grego na lateral direito. Vai cometer vários erros, mas na média ele está em muito, e na média ele está em muito por cima no Botafogo. Ele levou o Botafogo a ser líder do campeonato e também finalista da Libertadores.
finalista da Libertadores. E podem ter certeza que lá na Argentina, os torcedores argentinos vão estar junto com os torcedores botafoguenses. Os torcedores argentinos vão querer ver o futebol do Botafogo, não essa covardia que o Atlético tem mostrado aí, esse futebol péssimo que o Atlético tem mostrado, que tinha tudo ontem para bater de frente com o Botafogo, jogar de frente para tentar mostrar ao Botafogo que ele tem time para disputar qualquer título com o Botafogo. Era só entrar e jogar, não jogar do jeito que jogou. Foi expulso o jogador, foi expulso no final do primeiro tempo, que não fez influência nenhuma no primeiro tempo, zero de influência no primeiro tempo, zero de influência, e jogaram covardemente dentro do campo com 2 laterais direitos, 3 zagueiros, 2 jogadores cobrindo a lateral esquerda. Esse foi o time do Atlético. Vai jogar assim também lá na Libertadores? Vai ir para os pênaltis? Vai querer fazer que nem o Boca Júnior fez ano passado e passando de todas as fases no pênalti? Vamos aguardar o que vai acontecer. Então fica aí, torcedor botafoguense, você tem que pensar positivamente, você tem que acreditar que nós estamos em primeiro lugar, nós somos o clube a ser batido hoje em dia em todos os aspectos, seja no futebol dentro de campo, seja na organização que a gente tem, seja na inveja que existe de vários clubes por ter trazido jogadores caríssimos, que nem o Almada, que nem o Luiz Henrique, que nem tem o achado do Igor Jesus, de ter repatriado aí o Alex Telles, que também já está na seleção brasileira, do Basto ser um jogador da seleção angolana, do Savarino ter voltado a jogar um grande futebol, que fez falta o Savarino ontem, no jogo de ontem. Então, fica a nossa opinião e que o botafoguense, cara, largue de lado esse pessimismo e não entre na pilha desse bando de jornalistas e de pipoqueiros aí que gostam de ficar falando um monte de lambança sem conteúdo nenhum, sem nenhuma análise perfeita, sem nenhuma análise... mas foram 24 chutes e poucos perigosos. Mas acontece, isso acontece. Agora, qual chute perigoso que o John teve no jogo de ontem? Qual chute? Um chute do Hulk lá da intermediária que tentou cobrir ele. Só foi isso e mais nada. Um time que vai disputar uma final de Libertadores, que diz que tem aí o terceiro ou quarto maior faturamento de pagamento de jogadores, né? Os clubes têm aí de investimento dos jogadores. O Atlético está entre os três primeiros. O Atlético está entre os 3 primeiros. E demonstrar isso contra a gente, não dá um chute perigoso pro gol. Um chute perigoso pro gol. Será o tempo todo, né? Então, fica aí a nossa opinião e que vamos aguardar a rodada de sábado e eu acredito muito que a gente possa ganhar o Vitória. Estou me lixando para o jogo do Atlético Goianiense contra o Palmeiras e aguardo na terça-feira o jogo contra o Palmeiras. Talvez eu não consiga nem assistir o jogo, talvez não conseguiria assistir o jogo em casa, porque no dia 26 já será o dia que eu tenho que viajar para ir para a Argentina. São 3 dias de ônibus viajando. Então, assim, no dia 26, a gente já deve estar indo, já na parte da manhã, para a Argentina, né? Deve estar indo na parte da manhã para a Argentina. Então, dificilmente a gente vai conseguir assistir o jogo direito, né? Vai ter que assistir no celular ou na estrada, alguma coisa nesse sentido, né? Mas a gente tem fé, eu acredito no Botafogo que é líder do campeonato, com 5 apenas derrotas, com 20 vitórias no campeonato, né? Com 20 vitórias, com 100 dias sem perder nenhum jogo, um gol tomado nos últimos 8 jogos, né? Então, fica aí o Botafogo com um futebol mais bonito. Confio em você, Botafogo, confio em você, Arthur Jorge. Tamo junto e vamos nessa. Um abraço e fica com Deus aí. Tchau, tchau.